Bom, boa noite. Meu nome é Bruna, sou a presidente do grupo. E em nome de todo o grupo, agradeço a presença de todos e principalmente a presença do Hugo por disponibilizar essa palestra para nós. E fica a palavra com você, Hugo, para apresentação e tudo mais. Tá bom, boa tarde a todos, né? Na verdade, eu que tenho que agradecer, Bruna, professora Bianca, amiga aí de longa data. Na verdade, é um prazer enorme, né, estar aqui, uma satisfação poder estar ajudando o grupo, a Bianca, e tentar agregar alguma coisa aí com vocês. A professora Bianca pediu, né, que eu fizesse uma breve apresentação. Então, a minha graduação, a residência, né, e o mestrado, eu fiz na Unesp de Botucatu, a residência e mestrado na área de clínica, né, de grandes animais. Logo na sequência, ou na verdade antes ainda, né, durante o período de mestrado, enfim, a gente não tinha bolsa, tinha que se virar, né, nos 30, e graças a Deus surgiu a oportunidade de eu trabalhar com dois veterinários autônomos que montaram uma empresa, o Leonardo e o Adriano, e aí eu trabalhei por quase, né, 3 anos aí também como veterinário autônomo, adequando os horários aí para conseguir fazer as disciplinas, o experimento, né, de mestrado. E aí, logo que eu terminei o mestrado, parece que foi realmente cronometrado, eu consegui uma vaga, né, de docente na Universidade de Cuiabá, uma universidade privada, e por lá eu fiquei por quase 8 anos, né, eu ia completar 8 anos, e aí eu acabei passando no concurso. Nesse meio tempo, eu fiz o doutorado na Universidade Federal do Mato Grosso, né, na UFMT, no campus de Cuiabá, onde eu trabalhei. O professor Luciano Cabral aí também me ajudou bastante, acabei aprendendo bastante. A área dele era mais de nutrição de ruminantes, né? Mas aí eu, como clínico, enfim, eu acabei pegando esse know-how, né, do professor Luciano, de toda a equipe dele, e aí trabalhando com acidose ruminal, laminite, abscesso hepático, né? Foi uma grande parte aí do nosso estudo de doutorado. E aí, no início, janeiro de 2019, eu tomei posse, né, na UFLA. Então, estou na UFLA aí 1 ano e 8 meses. E aí, na UFLA, eu trabalho com a parte de clínica de ruminantes, toxicologia também, e aí a gente dá uns pitacos também na obstetrícia e na semiologia. Então, a gente acaba auxiliando essas disciplinas, né, principalmente aí o atendimento hospitalar, a disciplina de clínica de grandes e toxicologia. Então, é um prazer enorme, né, de novo agradecer a professora Bianca, a Bruna, e aí todos os presentes aí também. Muito obrigada, Hugo. Pessoal, eu só acabei esquecendo de dizer, né, os comentários, questionamentos, dúvidas, podem colocar, por favor, aí nos comentários. No final da palestra, a gente vai lendo todas, uma a uma, para o professor Hugo, e ele vai responder, tá ok? Então, se tiver qualquer dúvida, é só escrever aí para a gente. Então, Hugo, se você quiser compartilhar a sua tela, muito obrigada e vamos lá, né? Boa palestra a todos. A gente vai agora sair de não cena esquecerem do link de presença no final, que vai ser disponibilizado. Isso, a gente vai colocar aí no finalzinho. Então, a gente vai sair agora, Hugo, qualquer coisa é só chamar, tá ok? Tá bom, e precisando de alguma coisa também, agora eu estou apresentando, né, não estou enxergando mais nada aí do estúdio, então pode interromper a qualquer momento aí, estou à disposição. Tá perfeito, tá tudo certinho. Pessoal, então, o tema, né, que a gente vai discutir hoje é sobre podologia em bovinos. Eu tive várias oportunidades, né, graças a Deus aí na formação, algumas disciplinas durante o mestrado, e aí, como eu comentei, né, eu estava trabalhando como veterinário autônomo, veterinário contratado, né, dessa empresa, que na verdade eram dois veterinários, e eu como veterinário contratado, mas enfim, os meus patrões aí também trabalhavam bastante. E aí eu acabei assumindo essa parte de clínica, né, de podologia. Então eu tive a oportunidade de ter várias experiências e logo depois também no doutorado eu consegui trabalhar, né, um pouquinho mais com essa parte de podologia. Até aqui na foto de apresentação
colocando uma reconstrução, né? Eu tive a oportunidade de fazer tomografia dos membros, né? Eram peças de frigorífico de animais abatidos que tinham, né, alterações podais. Aqui a gente está visualizando um animal com alteração do tipo saca-rolha, né? Ou deformação do estojo córneo, para falar de modo mais genérico. Então, eu trabalho lá na clínica de grandes animais da UFLA, né? E vou estar passando um pouquinho aí do que eu sei sobre as afecções podais, principalmente podologia, tá? De modo geral, manejo. E aí, pensando em podologia, a gente pensa em alguns problemas, né? O problema de casco, claudicação. Esses problemas são importantes? Eles são frequentes? Pô, tô gastando alguns minutos aqui do meu final de tarde. Será que é importante isso? Será que eu vou ver realmente na prática? E aí eu já adianto, né, para vocês que realmente são problemas muito importantes, são problemas muito relevantes. A frequência de ocorrência é alta também, principalmente quando a gente pensa ou trabalha com animais leiteiros, tá? Não estou falando que animal de corte não venha a ter problema de casco, vem apresentar problema também. Porém, pelo tipo de criação, principalmente que acontece no nosso país, que é a criação extensiva, são condições que diminuem a chance, diminuem a probabilidade desses animais apresentarem problema de casco. Porém, quando a gente pensa em condições específicas, né, da bovinocultura de corte, confinamento, tá? É uma condição favorável, principalmente pelo tipo de piso, dependendo das condições de higiene, de limpeza desse confinamento, sem contar que o animal pode entrar no confinamento já apresentando um problema de casco prévio. Mas quando a gente pensa, né, realmente, a minha ênfase maior vai ser para animais leiteiros aqui, tá? Então, qual seria a importância, né, da podologia na prática do médico veterinário? A gente tem um papel muito importante nessa parte de podologia, porque o tratamento diagnóstico, né, e tratamento dessas afecções, cabe a nós fazer. E aí, quando eu falo, né, do tratamento diagnóstico, não necessariamente só a realização do casqueamento, mas a gente precisa pensar em condições, por exemplo, nutricionais, que poderiam levar esse animal a apresentar um problema podal, como, por exemplo, a laminite, tá? Que tem como principal a etiologia, né? Uma etiologia variada, porém a mais importante está relacionada à parte nutricional, né? Acidose ruminal, acidose metabólica e a alteração na lâmina dérmica dos cascos dos bovinos, né? Que apresentam essa doença, essa alteração. E aí, mas qual a importância, né, da podologia na criação e produção dos bovinos? A gente precisa pensar e lembrar sempre que o bovino, ele precisa caminhar para se alimentar. Opa, mas eu tenho uma vaca leiteira aqui que vive num sistema mais confinado, um freestyle, um compost barn, né, que é mais atual aí. Ela anda pouco, tudo bem, ela anda pouco, mas mesmo assim ela precisa andar. Então, são fatores para a gente pensar. E quando a gente pensa, né, num animal talvez mestiço, que não tem um grau de produção mais elevada, que viva, que seja criada numa condição de pasto, ela vai ter que caminhar e caminhar bastante, tá? E mesmo, né, pensando nessas duas situações, uma vai caminhar mais, outra vai caminhar menos, então ela está utilizando o casco, o aparelho locomotor ali como um todo, a gente precisa pensar que esses animais, eles não são ordenhados no local que eles vivem, ou que eles ficam a maior parte do tempo. Então, esse deslocamento para a sala de ordenha, ela vai acontecer 1, 2 vezes, 3 vezes por dia, né, dependendo do nível de produção, enfim, do sistema que está sendo executado ali na propriedade. Então, a importância aí é muito grande, né, para os animais, tá? Então, primeiro, o animal precisa caminhar. Segundo, né, se o animal sentir dor ou incômodo, realmente ele vai caminhar menos, ele vai se alimentar menos, principalmente relacionando, né, a esse incômodo à condição de sensibilidade dolorosa, por exemplo, tá? É a mesma coisa, você está lá, pôs um sapato apertado, enfim, você não vai ficar andando daqui para lá, enfim, você vai ficar mais parado exatamente por essa condição. Ou, claro, né, tirar o sapato, a vaca não consegue, né, tirar o casco, então esse também é um outro ponto que a gente vai discutir aí no decorrer da apresentação.
E aí, né, as afecções são uma das principais causas de perda de peso, tá? E diminuição de produção. Eu já acabei adiantando, né, alguns fatores, e isso é sempre muito importante para a gente pensar. Opa, o animal está emagrecendo, por quê? Está caminhando menos, tá? Está se alimentando menos, consequentemente. E aí, claro, como reflexo, a produção leiteira também vai ser reduzida. E aí, como a gente pensa, imaginando, né, a manifestação clínica principal, está relacionada, sem sombra de dúvida, ao animal mancar. O animal está manco, o animal apresenta uma claudicação, é a manifestação clínica mais importante, sem sombra de dúvida. E claro, né, existem manifestações secundárias, eu dei o exemplo do animal sentir dor, do animal ficar mais quieto, do animal diminuir a ingestão, do animal diminuir a produção de leite. E claro, né, que aproveitando o gancho, a gente pode extrapolar isso para a pecuária de corte, o animal emagrecendo, enfim, a produção de carne está sendo comprometida da mesma forma. Aqui a gente observa foto de um animal primeiro, né? Vou chamar a atenção para alguns pontos que no futuro também eu vou apresentar para vocês. Primeira questão é o dorso do animal. Reparem, né, que o animal está corcunda. Exatamente porque, se a gente observar esse membro posterior, o posterior direito do animal, ele está somente apoiando ao solo, né, o membro, porém, o peso dele não está distribuído nessa pata, nesse membro. Exatamente porque se a gente olhar ali com maior, sendo mais detalhista, com maiores detalhes, a gente vai observar que realmente tem alguma coisa estranha ali na extremidade distal do membro do animal. Nossa, parece estar inchado. Realmente, né, pela foto ali, qualidade, seria uma conclusão que a gente conseguiria observar nessa imagem, tá? Opa, a gente liga o sinal de alerta e realizaria, né, um exame nesse animal. É claro que, se a gente observar a score de condição corporal, o inchaço que o animal está apresentando no membro, esse problema não começou ontem, tá? Com certeza esse animal já vem mancando, já vem claudicando há um certo período de tempo. E isso, né, precisa ser avaliado, porque vai comprometer, ou já está comprometendo, a saúde desse indivíduo. E aí a posição antiálgica, né, que eu comentei com vocês, o animal fica corcunda. Então, na foto da esquerda, a gente está vendo até uma vaca apresentando, né, uma certa corcunda ali, esse posicionamento antiálgico. O que é esse posicionamento antiálgico? São novas posturas que o animal adota, exatamente tentando poupar o membro, ou os membros, que ele apresenta alteração. Isso acontece para quê? Para ele mudar a biomecânica da distribuição de peso. E, claro, né, acontecer com o que a gente chama de o animal poupar o membro, o animal proteger esse membro que está com alguma lesão, algum machucado, e com certeza isso está gerando uma sensibilidade dolorosa, o animal está sentindo dor, está sentindo incômodo, e, é claro, né, ninguém gosta de sentir dor, apesar do animal ruminante, principalmente falando aqui da vaca, o animal ser extremamente resistente, o animal vai evitar a sensibilidade dolorosa, vai evitar a dor, então por isso ele adota esse posicionamento. Então, a observação da linha de dorso desses animais é muito importante. Então, a gente está vendo a vaca ali do lado esquerdo, apresentando esse posicionamento antiálgico, e a vaca da direita, a linha de dorso ali completamente retilínea, tá? Então, existem classificações que a gente precisa fazer, né, esses scores do rebanho, tá? Para identificar possíveis anormalidades de manejo nutricional, ou, claro, identificando o animal ou os animais problemas ali na sua propriedade. Então tá aí, né, quando a gente vê realmente o animal andando de maneira ali mais corcunda, com esse posicionamento antiálgico, a gente já liga, né, o sinal de alerta tá ali em cima, né, da linha de dorso. É um animal que precisa de atenção, tá? Ele precisa de cuidado, quer seja uma inspeção ali nos cascos, né, ou, claro, né, o casqueamento corretivo ou tratamento, dependendo da alteração podal que essa vaca está apresentando. Aqui eu separei esses scores de locomoção, tá?
que é muito importante, como eu falei, para você avaliar o rebanho. Em algumas propriedades, onde existe uma tecnificação, um cuidado mais intensivo, de tempos em tempos, tem lá um funcionário, ou poderia ser até mesmo um veterinário, uma pessoa treinada por esse veterinário, para avaliar a score de locomoção. O animal parado, ele precisa ficar com a linha de dorso retilínea. E o animal em locomoção, que seria a figura aqui do nosso lado direito, o animal também deveria ficar com a linha de dorso retilínea, tá? Então, são pontos importantes. A gente vai ver que é importante analisar o animal parado e o animal, principalmente o animal em locomoção, tá? Como a gente viu, o animal em locomoção, se apresenta algum score de locomoção positivo, né? A gente vai ver 1, 2, 3 ou 4, ele vai apresentar realmente essa linha de dorso, esse posicionamento antiálgico. Então, tá aqui o animal com score 0. Reparem, né, que a gente forma ali uma linha totalmente reta na linha de dorso. Quando eu penso no animal com score 1, tá? Só voltando, né, o animal com score 0 é o animal normal, é o animal que a gente espera encontrar, né, animal saudável. E aí, quando a gente vai para o score 1, o animal parado apresenta a linha de dorso retilínea. Porém, em locomoção, ele já começa a apresentar esse posicionamento antiálgico. O que seria isso, né, esse score 1? O animal parado, ele até sente, de certo modo, confortável ainda. O incômodo é muito pequeno, por isso que ele não apresenta alteração na sua biomecânica, né, pensando no posicionamento ali de linha de dorso. Porém, quando o animal se locomove, pela distribuição de peso, né, na locomoção, lado direito, lado esquerdo, o apoio dos membros trocados, né, à medida que ele confere cada passo, você já observa um incômodo. E esse posicionamento de proteção para proteger, evitar a dor e proteger o membro que apresenta algum tipo de sensibilidade dolorosa. No score 2, aí realmente o problema está se agravando. O animal tanto parado quanto o animal em locomoção apresentam essa linha de dorso aí côncava, né? E aí, claro, o score 2 ainda não é um score grave. A gente vai ver até o score 4. No score 2, o animal fica parado com a linha de dorso ali côncava, porém não é tão côncava assim, tá? Então, na linha de 3, o problema já está se agravando, a gente está chegando próximo, né, do grau máximo de lesão ou de score, como preferirem, e aí, realmente, o posicionamento, a dificuldade para a locomoção, ela acontece aí de uma forma bem mais clínica ou aberrante, né, como eu poderia dizer aqui, tá? Então, a dificuldade para a locomoção, ela se torna muito mais nítida, muito mais clara. E aí, quando a gente evolui para o score 4, o animal vai poupar o membro, o animal vai proteger esse membro. A dor é tão grande nesse membro que tanto parado quanto animal em locomoção, realmente, ele no máximo dá um apoio ligeiro nesse membro. Na maioria das vezes, né, ele evita o contato, o atrito muito grande contra o solo, exatamente porque ele vai sentir dor, tá? Então, aqui eu tenho um problema muito grave. Ou, no caso, uma alteração que causa uma sensibilidade dolorosa bem significativa, e aí, por isso, esse animal vai poupar, vai proteger o membro. Então, só pensando, né, naquela situação que eu comentei, o funcionário, o veterinário, o funcionário treinado, o veterinário está fazendo lá score de locomoção. Para que ele vai fazer isso? Opa, não, eu tenho tantas vacas com score 4, tantas vacas com score 3. Ou seja, se esse número for muito grande, significa que existe uma alteração nesses animais a ponto, né, de afetar o posicionamento em repouso e o posicionamento em movimentação também. Então, realmente, aí a gente precisa fazer alguma coisa. Pode ser o casqueamento corretivo? Pode, mas provavelmente para chegar nesse grau, a gente já tem algum outro fator relacionado. Pode ser nutricional? Pode, às vezes errou a dieta ali, ou errou na questão, por exemplo, o vagão misturador não misturou direito, os animais conseguiram selecionar porque a dieta estava mais seca, por exemplo.
Então, pode ser uma infinidade de fatores e que isso vai influenciar, por exemplo, o animal ter acidose, ou uma acidose subclínica um pouquinho mais grave, e a gente observar os desdobramentos dessa acidose, né, ou, na verdade, dessa laminite já acontecendo no casco ali dos bovinos. Eu dei o exemplo da laminite, mas a gente pode observar outras afecções que eu vou discutir um pouquinho mais para o final da apresentação com vocês. Então, tá aqui, o animal lá na fazenda, score 4, tá? Ó, o animal tá polpando o membro torácico esquerdo. Então, ele fica até parecendo, né, o Saci Pererê ali, fica pulando, quando precisa, quando o animal assusta, ou quando você vai tocar o animal aí, ele dá aquele apoio, mas você vê que ele tá protegendo muito aquele membro, tá? Então, tem algum problema muito importante para a gente avaliar nesse dígito, nessa unha ou nesse membro. E aí, o posicionamento, né, a gente avaliou o posicionamento do animal parado, o animal em locomoção. Com o animal parado, fazendo essa visualização posterior do animal, a gente pode observar, né, algumas alterações, ou pelo menos já imaginar o que pode estar acontecendo com esse indivíduo. Porque, por exemplo, a abdução, o que é a abdução, né? Quando o animal afasta um membro do outro, tá? Eu sempre dou exemplo, né, para os alunos, eu sempre confundo abdução com adução. A abdução, né, você lembra lá do ET, a pessoa foi abduzida, foi levada para longe, tá? Então, realmente, ocorreu o afastamento. Então, quando a gente observa a abdução, o afastamento dos membros posteriores, como a gente está vendo essa vaca, né, da foto aqui, a vaca da direita, reparem que essa vaca está com os membros um pouquinho mais abertos do que o normal. E isso geralmente remete à lesão em unha lateral. Vou mostrar a foto do slide seguinte. Reparem que a gente vai observar esse posicionamento, geralmente a abdução de membro, associado também à leve rotação do membro, né, no sentido de fora do corpo. E a adução significa que o animal tem lesão nas unhas mediais. Então, pensando, né, seria o animal com as pernas juntas, né, uma praticamente colada com a outra. É claro, né, que tem um ubre ali que vai atrapalhar um pouquinho, mas geralmente é um posicionamento de proteção. Para ele sentir menos dor, realmente ele adota essa postura para evitar, né, sensibilidade dolorosa que incomoda todo mundo, incomoda a vaca também. E aí, né, como eu comentei, aqui a gente observa, né, uma outra foto, essa vista posterior dos animais. O animal à esquerda, ele tem ali o jarrete, né, a articulação do tarso, perfeitamente alinhada ali com o coxal, com a extremidade do casco. Já quando a gente olha o animal da direita, o que a gente observa? Um posicionamento que a gente chama de posicionamento em X, tá? Em alguns livros, a gente observa essa nomenclatura aí, né, de Carl Rocket, associado ao que? A formação do X, onde os tarsos estão abduzidos e as pinças, elas estão voltadas para o lado de fora, tá? Mas se a gente notar, nessa situação, o animal tá com o membro abduzido, tá com a perna ligeiramente, né, aberta, exatamente denotando um posicionamento de proteção. Pessoal, isso é importante porque quando a gente pensa em lesão podal, tá? Lesão em casco, né? Para ser mais preciso aqui, para ser mais direto, as lesões nos bovinos, elas acontecem em uma maior porcentagem no membro posterior, e aí analisando os dígitos ou as unhas, a unha mais acometida é a unha lateral, tá? Então, por que esse posicionamento, né, que eu estou falando aqui, o animal com posicionamento em X do membro é um posicionamento normal? Porque ele aumenta o suporte de peso, a biomecânica, ela é transportada ou ela é modificada para a unha medial. Ou seja, a unha medial, a probabilidade de acontecer problemas podais, ela é uma probabilidade menor, tá? Então, é um posicionamento onde a gente olhando a vaca, a gente poderia, eu vou falar aqui, chutar, né? Mas, na verdade, isso vai ser confirmado depois no exame ali, no casqueamento, enfim, no exame podal. Mas a gente poderia já arriscar ali que essa vaca provavelmente ou muito provavelmente apresenta uma lesão na unha lateral do membro pélvico.
Pode ser bilateral, né, nas duas unhas laterais, ou, claro, um membro está apresentando esse problema na unha lateral e o animal já adota esse posicionamento, tá? Então, são pontos importantes, né? Muitas vezes, não tenho tronco para fazer o casqueamento, como que eu vou fazer, direcionar, né, o meu exame? Se você não consegue, né, claro, você pode e deve derrubar o animal, tá? Tomando cuidado aí, o animal está gestante ou não, a técnica de derrubamento também, mas principalmente você já vai direcionar o seu exame, né? Para o membro pélvico, ou claro, se eu conseguir identificar pela inspeção aqui, eu já vou direto no membro que eu estou suspeitando do problema. E aí, qual que é o impacto, né, dessas lesões? Alguns impactos eu já discuti com vocês, tá? Por exemplo, o bem-estar vai estar sendo comprometido, o animal com dor não vai expressar todo o seu potencial genético em produção de carne ou produção de leite, né, que é a situação mais comum que a gente está discutindo aqui. Dificuldade em locomoção, não preciso nem comentar, o animal precisa andar para buscar a alimentação, mesmo que ele esteja confinado, né, numa condição de freestyle, de compost barn. Índice reprodutivo é afetado, e aí comenta-se de queda de 5%, às vezes até mais, na taxa de concepção. Lembrando, né, que essa taxa para um animal, taxa de concepção para um animal de alta produção já é baixo. Se você está perdendo aí 5%, parece pouco, mas quando você soma, né, todas as dificuldades relacionadas à taxa de concepção de uma vaca leiteira de alta produção, você vai estar perdendo bastante. Redução da produção de leite, e aí, né, claro, esse número é bastante variável, dependendo da gravidade, casos leves em torno de 5 litros por vaca por dia, casos graves pode chegar até mesmo 30 litros, né, pensando no animal que produz bastante, 30 litros aí, em algumas situações, é aquele animal que não consegue se locomover, comendo muito pouco, e é claro, né, mesmo sendo detentor de uma excelente genética, não se alimenta, não vai produzir leite também, tá? O valor aí de número de litros vaca por dia, ele é bem variável, né? E aí a gente vai analisando conforme cada caso, conforme a intensidade, a gravidade de cada caso. E aí as alterações, né, e a perda econômica, tá? Produção de leite, já acabei de comentar. A reprodução está ali embaixo, eu também comentei com vocês, mas aí perdas relacionadas, por exemplo, ao tratamento, está gastando dinheiro, a genética que você não está aproveitando todo o seu potencial para produzir mais carne ou para produzir mais leite, tanto o serviço ali como os colaboradores, né? Você vai precisar de funcionário cuidando daquele animal, do próprio veterinário, né? Prestando esse auxílio. Morte talvez seja uma condição não acontecendo de modo primário, mas de modo secundário. É um animal que emagreceu muito, que sentiu muito, e aí condições de imunossupressão e, consequentemente, o animal tem uma doença infecciosa ali, infecto-contagiosa, e acaba morrendo. Condições de mastite, né, a gente poderia fazer a associação dessas duas enfermidades, que são, sem sombra de dúvida, as duas mais importantes e as duas enfermidades que mais geram descarte, né, na bovinocultura leiteira. Longevidade comprometida, sem sombra de dúvida, tá? Muitas vezes, eu vou fazer uma amputação de casco, dígito. Esse animal, teoricamente, eu estou resolvendo o problema, né, se o problema for somente um dígito. Mas a gente precisa pensar que esse animal vai viver menos, tá? A longevidade é comprometida. O score de condição corporal, então também a associação, né, com o animal emagrecendo, esse emagrecimento progressivo, e aí todos os desdobramentos, né, imunossupressão, uma doença secundária ali, oportunista. O descarte involuntário, isso acaba sendo ruim porque muitas vezes você tem que descartar um animal de uma excelente genética e com uma grande produção leiteira, tá? Isso do ponto de vista, né, de melhoramento genético significa atraso, tá? Porque eu poderia estar descartando um animal que não tem um mérito genético, não tem uma produção tão elevada. Então, são situações aí, né, é bem complexo a gente analisar, muitas vezes a gente pensa, o problema de casco, ou podologia de bovino, né, como é o tema da apresentação aqui, é um tema restrito ali, analisar o casco, analisar a extremidade distal do membro, mas reparem que a gente observa desdobramento e uma importância, né, na pecuária leiteira
assim como está associado ali a mastite, né, que a gente discutiu. Então, pensando no exame, tá? Eu preciso examinar esse casco. O que eu preciso fazer? Quais são as etapas, né? Então, começando ali do beabá mesmo, limpeza do membro. Aqui o membro, né, na foto, tá tudo limpinho, tá? Mas muitas vezes você vai chegar lá, novembro, dezembro, janeiro, barro até a orelha. E aí, realmente, eu preciso limpar esse membro, tá? Por quê? Porque muitas vezes forma uma camada de barro, e aí você não vai conseguir ver o casco propriamente dito. A pele interdigital também. Então, eu posso muitas vezes comer bola, né, num diagnóstico, um problema, numa alteração ali de morfologia, de conformação, que é importante a gente analisar. A inspeção, basicamente, é utilizar, né, a nossa visão, tá, para tentar identificar um aumento de volume, por exemplo, uma alteração na coloração, e aí, associado à palpação, vou tentar identificar, por exemplo, áreas, principalmente da sola, que apresentam uma dureza menor ou uma flexibilidade maior, enfim, uma sola mais fina, uma sola mais maleável, significa que tem um problema ali, a sola do casco do bovino precisa ser firme para evitar que, por exemplo, uma pedra cause uma lesão ali no córeo laminar, que é um tecido especializado que produz, né, a queratina produz o casco, né, também. E aí, a avaliação do teste de sensibilidade. Pô, será que esse animal tem uma sensibilidade exagerada ou exacerbada? Será que a sola ela está mais delgada, mais fina, e por isso esse animal tem uma sensibilidade maior? A gente vai ver que pode acontecer também. E aí, por último, né, não menos importante, é o casqueamento. Aqui é importante falar que muitas vezes o casqueamento não está só relacionado ao tratamento, mas o casqueamento ele também está relacionado muitas vezes com o exame e o diagnóstico. E, por exemplo, quando você olha o casco, você está examinando o casco de um animal que está no freestyle, por exemplo, ou que está no pasto, você vai observar que a camada mais externa desse casco é uma camada mais velha e é uma camada morta do casco. Então, à medida que você faz o casqueamento e remove aquela camada superficial, mas no caso a camada mais externa, que é uma camada mais velha, é uma camada que já sofreu desidratação, né, pelas condições de ambiente, você consegue avaliar o tecido córneo para ver a característica dele em relação à sua consistência, tá? Em relação à sua coloração, porque, por exemplo, a gente pode observar alterações ligadas à hemorragia, e aí você vai observar, né, mais para frente eu vou mostrar foto ali de um casco com hemorragia de sola. O que aconteceu ali? Então, houve um sangramento, e esse sangramento aconteceu ali no córeo, tá? E à medida que o casco é produzido, aquele coágulo de sangue, ele vai estar ali, então vai estar pigmentando essa queratina que foi produzida logo na sequência. Então, esse casqueamento pode nos ajudar. E é importante realmente, né? Não é só pegar o animal, deitou o animal lá, olhou o casco, por fora não tem nada. Você precisa ir lá com a lixadeira ou com a rineta e realizar a avaliação desse tecido, né, mais novo. Porque o tecido velho, geralmente, ele está mais desidratado, ele está mais endurecido, mas às vezes o problema está vindo ainda juntamente com o crescimento desse casco. Tá? Então é importante o casqueamento. E aí, quando a gente pensa no casqueamento para o tratamento, a remoção do tecido morto, o tecido necrosado, ele é muito importante. Porque o tecido morto, ele atrapalha a cicatrização. Então, a gente vai ver uma doença lá mais para frente chamada úlcera de sola. Você olha lá, né, tem uma úlcera, um buraco, né, perdão da palavra aí, lá na sola do casco, e aí você olha ao redor dessa úlcera de sola, tecido necrótico, tá? Muita gente vai pegar aquilo lá e vai ter medo de retirar. Pô, mas eu vou retirar aquilo lá, eu vou aumentar o buraco, vou aumentar a lesão. Na verdade, você só vai retirar o tecido que já está morto e o tecido que está atrapalhando a cicatrização. Então, isso é um ponto também muito importante, né? E ter coragem, realmente. Opa, é tecido morto que está ali, eu preciso remover, tá? Tecido morto vai atrasar a cicatrização e está atrapalhando ali todo o processo.
Então, analisando, né, a anatomia, eu vou passar mais ligeiro nessa parte, mas existem estruturas super importantes, estruturas ósseas, tá ali, né, principalmente dentro do casco, a gente vai ter parte da falange média ou segunda falange, e a terceira falange está totalmente dentro do casco. Então, aqui seria a linha do casco, né, o que a gente chama de borda coronária, e aí tudo aqui para baixo é o casco, ou que está dentro, as estruturas estão dentro do casco. Vou chamar atenção para o sesamoide distal, e vou chamar atenção também para o tendão flexor digital profundo. O tendão flexor digital profundo, né, ele se insere aqui nessa protuberância caudal da terceira falange, praticamente juntamente, né, e se insere também aqui no sesamoide distal. Essas três estruturas acabam formando uma articulação ali, uma estrutura importante também. Então tá aí, né, vendo o esqueleto, tá, da extremidade distal do membro, né, chamar atenção aqui para a terceira falange, sesamoide distal e a falange média, lembrando que essa parte distal, essa parte final da falange média ou da segunda falange, como preferirem chamar, ela está dentro do casco, então é importante a gente saber. Eu estou falando isso, né, porque existe essa estrutura que a gente chama de articulação interfalangiana distal, tá? Que é a articulação da terceira falange com a segunda falange e com o sesamoide distal. Lembra, né, que aqui também a toque de caixa tá o tendão flexor digital profundo. Quando o animal tem uma artrite séptica, ou seja, eu tenho crescimento bacteriano, por algum motivo a bactéria chegou nessa articulação, a gente vai ver, né, que existem doenças que facilitam a entrada de bactérias para essa articulação, como, por exemplo, a úlcera de sola, tá, que eu acabei de citar, que a gente vai ver mais para frente. Então, se o animal tem uma úlcera, tem um buraco ali na sola do casco, realmente as bactérias se aproveitam desse canal de comunicação do meio externo com o meio interno e acabam chegando nessa articulação e causando problema. Por que eu estou falando disso agora? Porque isso tem uma relevância anatômica muito grande. Voltando aqui, se a gente pensar nessa articulação infeccionada ou com uma infecção ativa, além da infecção vai ter inflamação, tá? E aí, como um dos sinais da inflamação, a gente observa o edema, tá? O inchaço. Se esse animal tem um inchaço nessa articulação, tem para onde expandir os tecidos? Não, tá? Por que eu estou falando que não? Porque esse edema, esse inchaço está acontecendo dentro do casco do animal. O casco é formado por queratina, ele é rígido, exatamente uma característica desejável do casco, para quê? Para proteção. Então, se o animal tiver essa alteração, que eu estou dando um exemplo aqui, aproveitando, né, a anatomia, esse animal vai ter uma sensibilidade dolorosa muito grande, tá? Então, esse animal aí é um sério candidato a ter a claudicação ali, grau 4, né, como a gente acabou de ver. Então tá aí, né, outra peça, um corte lateral, uma vista caudal ali das estruturas, tá? Chamar atenção aí, né, para a articulação interfalangiana distal. Reparem que o casco, a linha do casco, viria aqui onde eu tô indo com o cursor do mouse, tá? Então tudo aqui, se tiver um processo infeccioso, inflamatório, esse animal sente muita dor, um incômodo muito grande. E aí, né, outras vistas do casco, esquemas, enfim, a literatura traz lá, a altura do talão, 3,5, 3,7 centímetros, comprimento da muralha dorsal do casco, 7,5 centímetros. Na verdade, eu sinceramente eu não me preocupo com essas características, né? Ah, mas quando você vai fazer o casqueamento, você não mede? Utilizar régua ali, eu sinceramente não utilizo. Mas então como que você faz? Na verdade, eu sempre comento, né, que o casqueamento é uma condição onde você vai ser um escultor. Você vai esculpir o casco. É claro, esculpir um casco de um animal, como a gente está vendo aqui na foto, é relativamente fácil. A anatomia está preservada, tá? Então, todas as características, né, de morfologia, de comprimento, e claro, eu sempre comento também que você tem que utilizar o bom senso, tá? Então, você utiliza o bom senso ali para quê? Para que o casco fique com essa conformação
ou sendo normal, ou sendo o mais próximo do normal, tá? Então é importante conhecer as estruturas para você conseguir identificar a normalidade. Aqui é interessante para a gente analisar também o que nessa figura aqui do canto superior do lado direito, a pele interdigital, tá? Então essa pele precisa estar preservada. Então pensando em situações que poderiam acontecer, o animal claudicação grau 4, ele poderia ter um pedaço de madeira, uma pedra com uma parte pontiaguda machucando essa pele interdigital, e o animal claudicando? Sim, tá pensando em uma situação teoricamente aí fácil de ser solucionada. E aí os materiais, tá? Então, a famosa rineta, turquesa, aqui na foto de cima a gente vê alguns tipos de goiva, bisturi, lâmina de bisturi, enfim, não precisa ser um material tão rebuscado. O importante, né, que até chama atenção nessas duas imagens, é higiene, limpeza, tá? A gente vai ver uma afecção muito, mas muito importante, muito prevalente, que é a dermatite digital, ou dermatite digital papilomatosa, tem vários nomes, né, onde a gente tem um agente infeccioso, né, hoje discute-se bastante, já tem propriedade a gente afirmar que é um treponema que está associado, e aí isso aí poderia ser veiculado pelo material de casqueamento, se você não faz uma desinfecção adequada, né, desse material, principalmente entre um casqueamento e outro, tá? Então, sempre recomendo também, pega um balde com água, joga uma solução ali desinfetante, né, a gente tem amônia quaternária, entre outros, e aí você faz essa desinfecção do material, e aí você não está trabalhando como um disseminador de uma moléstia, né, como no caso dessa dermatite digital. Então tá aí, ó, limpeza, inspeção, tá? Escovinha de lavar roupa, né, ela deve ser utilizada, tá, para remover o quê? Sujidades que estão mais aderidas. Ali na foto, o casco tá limpo já, mas realmente para exemplificar como a gente poderia atuar. E claro, né, analisando ali, abre os dígitos, analisa a pele interdigital, faz a palpação inicialmente com a sua própria mão, né, força ali do seu dedão pressionando a sola. Você poderia utilizar aqui embaixo, como a gente está vendo, essa pinça, né, para avaliação da sensibilidade dolorosa, é a pinça que a gente mais utiliza em equinos, tá? Poderia utilizar em bovinos, sim, só tomando cuidado na força, né, na pressão que você faz, porque aí muitas vezes um casco saudável, você pressiona muito, o animal pode ter essa manifestação dolorosa. Basicamente, pessoal, utilizando ali a força do dedão, se o animal, força da sua mão, né, utilizando principalmente o dedão para pressionar a sola, é mais do que o suficiente. Se o animal tiver uma sola mais delgada, mais fina, ou uma sensibilidade por alguma afecção ali, você já vai conseguir identificar. E aí, né, a gente pensa, né, mas como examinar o nosso paciente, tá? O ideal seria uma dessas condições ou dessas situações que eu estou demonstrando aqui nessas 4 fotos, né, para vocês. Ter tronco de contenção ou tronco de casqueamento, tá? Nessas 2 fotos da esquerda, a gente vê, né, o que a gente chama de tronco tombador. O animal entra, esse tronco está em pé, né, assim como a gente está vendo aqui nessa primeira imagem da esquerda, né, na imagem mais abaixo, e aí, assim que ele entrou, você fecha o animal e aí esse tronco ele tomba, tá? Excelente esse tronco, né? Claro que o custo é mais elevado, mas sem sombra de dúvida, para quem só trabalha com isso, vale a pena, porque você ganha muito tempo, isso é muito prático, você não precisa ficar abaixado ali, praticamente os membros do animal estão na sua linha de trabalho, aí, a altura do seu braço, né? Bem próximo ao seu corpo ali. Mas se não tiver, tem esses outros troncos de casqueamento, são simples, né? Até no caso a foto da direita ali, é um tronco super simples, mas que é extremamente eficiente, né, para você utilizar. Então, na verdade, o melhor tronco é ter tronco, tá? E, claro, você se adapta ao trabalho. Estão empolgados aí? Já tem gente dormindo, ainda é cedo, né, para dormir. Enfim, mas vamos continuar aqui, pessoal. Os principais fatores, né, de risco para os problemas podais, tá? Então, já preparando vocês para a gente entrar na parte de doença, o que a gente precisa analisar?
existem fatores que contribuem ou que facilitam, né, os fatores predisponentes ao animal apresentar um problema podal. Por exemplo, aqui eu destaco, né, ressalto dois agentes, agentes químicos e agente físico. Então, sempre na aula, né, eu discuto quais seriam os agentes químicos. Muita gente, muito aluno acaba pensando, é ácido sulfúrico, tá? Pô, claro, se tivesse ácido sulfúrico, realmente, né, ia alterar ali o casco, a queratina, ia causar problema. Mas eu sempre comento, esses agentes químicos, eles estão nas propriedades. Por quê? Porque em toda propriedade você vê animal com problema de casco, tá? Claro, a etiologia variada, mas de modo geral, esses fatores predisponentes aqui, eles estão em todas as propriedades, desde a mais tecnificada até a menos tecnificada. Assim como os agentes físicos. Então, vamos começar pelos agentes químicos, né, que eu iniciei a discussão aí. Quais seriam os agentes químicos mais importantes, né, que eu estou ressaltando aqui como fator predisponente importante ao desenvolvimento de um problema podal? Então, aqui, nesse próximo slide, a gente vê a água e a matéria orgânica, né, barro, fezes, urina, enfim, geralmente eu tenho a água associada, ou às vezes a urina, claro, né, e fezes também, tá? Mas se a gente pensar a água, principalmente lá que eu falei, né, dezembro, janeiro, fevereiro, tá chovendo aí praticamente todo dia, tem lama, tem barro, isso forma mesmo, por mais que você lute, então você vai ter uma situação aí que vai facilitar, que vai propiciar o animal ter uma alteração podal, tá? Então, até mesmo por isso que as alterações podais, elas são relativamente frequentes e elas são importantes também por conta disso. Pô, mas por que a água, o barro, as fezes e a urina vão causar, né, essas alterações? E aqui, né, antes de responder essa pergunta, a gente já engata também a discussão dos agentes físicos. Tá ali pedra, degrau, ou qualquer outra saliência que o animal pisando, isso vai causar algum tipo de dano, de lesão. Eu sempre dou o exemplo da pedra, né? A vaca que, quando pisa numa pedra, será que ela sente incômodo? É praticamente igual você com um sapato, com tênis, pisar numa pedra. Você vai sentir a pedra ali? Sim. Vai te incomodar? Vai, principalmente se você distribuir o seu peso naquele pé, né, ou naquela perna, né, que está em cima da pedra. E aí, principalmente, eu falo para a gente pensar, imagina que se você tivesse um peso corporal igual ao de uma vaca. E aí, se a gente comparar também, né, a área que vai ser distribuída aí, o peso é relativamente menor, né, do que o nosso pé, tá? Então, realmente, essa pedra, principalmente se for ali uma pedra onde o animal pisa exatamente com a sola, né, no meio da sola ali do casco da vaca, isso pode causar um traumatismo, tá? Isso pode causar uma lesão. Estou dando um exemplo ali do degrau também. A distribuição de peso, ela não está acontecendo de maneira regular, de maneira homogênea. Então, consequentemente, se tem uma alteração na distribuição de peso, o peso está sendo suportado em uma área menor, e aí a lesão pode acontecer também. Então, a gente viu agente físico agora, né? E anteriormente a gente viu os agentes químicos. Então, vamos começar aqui em cima. Agente químico altera a substância do cimento celular, tá? Pô, como assim? Eu sempre dou o exemplo também de você ficar na piscina, né? Ficou muito tempo, tá calor, tal. Quando você olha, né? Sua mão tá toda enrugada. E se você esfregar uma unha na outra, sua unha começa a esfarelar, tá? O que aconteceu ali? A água hidratou a queratina da sua unha. E isso está acontecendo o quê? Lá no casco da vaca, tá? E aí imagina, lá, né, dezembro, janeiro, fevereiro, tá chovendo todo dia, lama, barro, a vaca fica praticamente, né, 24 horas por dia com um casco molhado. Então, a gente tem uma alteração do cimento celular aqui. E isso vai propiciar o quê? Microfissuras do casco. Então, começa lá com uma fissura, uma fragilidade dessa parede do casco. E, claro, em associação com os agentes físicos, o animal já tem um casco fragilizado, pisou numa pedra. Vão acontecer pequenas rachaduras.
E claro, né, quando tem uma rachadura, você tem uma comunicação do meio externo com o meio interno do casco, e aí a sensibilidade ao ataque bacteriano vai acontecer. E aí, né, dando exemplo, né, do cimento celular, pô, mas é veterinária, né, não engenharia e construção, mas fazendo analogia, essa parede de tijolinho aqui, a gente vai pensar na célula e o cimento celular como um cimento realmente que grudou, que uniu um tijolo ao outro. E essa estabilidade estrutural, ele é resultado, né, de complexo da ligação da queratina com proteínas, e principalmente, né, associada aí a aminoácidos sulfurados, né, como por exemplo a cisteína, onde ocorrem pontes de sulfeto que conferem, né, uma ligação mais estável, uma ligação mais forte. Lembra que os agentes químicos e físicos estão alterando esse cimento celular. Então, vou dar o exemplo, né, pessoa que quis economizar e ao invés de colocar a quantidade específica de cimento lá, juntamente com areia e água, colocou menos, o que acontece com essa parede? Ela fica mais frágil, tá? E aí, no casco, está acontecendo essa condição de maior fragilidade, onde a gente vai observar microfissuras, né, que vão evoluir para rachadura. Na rachadura, eu estou aqui de fora dessa parede aqui, muitas vezes eu consigo enxergar o que está acontecendo do outro lado desse muro, tá? E aí a gente pensa na bactéria que se aproveita, né? E realmente por essa frestinha aí, ela vai podendo chegar na parte interna, podendo causar ali, como por exemplo, a artrite séptica interfalangiana distal, tá? Que é um processo infeccioso acontecendo ali naquela articulação. Então tá aí, agente químico, mas agente físico, tá? Situação muito comum, eu dei o exemplo aqui do degrau, mas o que é mais comum ainda é pedra, tá? Toda propriedade tem pedra, toda propriedade aí, né, vai ter um local que vai acumular água, o animal vai urinar, vai ter fezes misturado aí, vai ter barro, vai ter lama, né? E aí a gente tem essa condição dos agentes químicos atuando no casco. E aí, junto a isso, né, muitas vezes você tem o acúmulo de sujidade no casco. Então, forma uma película externa, tá, de barro, de lama, fezes e urina, né, que muitas vezes ressecam ali e forma essa crosta. E isso é um ambiente favorável, né, um ambiente, se torna um ambiente anaeróbico ou de microaerofilia, onde essas bactérias vão, né, se aproveitar, por exemplo, de Xelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum, vão se aproveitar dessa condição de anaerobiose para se multiplicar, e sem falar, né, que possivelmente esse animal já pode ter um outro problema que facilite, né, a penetração desses micro-organismos. E aí, né, pensando na distribuição, na verdade eu já me adiantei, a maior parte dos problemas podais acontecem no membro pélvico, no membro posterior. Nossa, mas então tá errado aqui a setinha, né? Não. A distribuição de peso corporal da vaca, ela é maior no membro torácico, 60% do peso nos membros torácicos e 40% no membro pélvico. Ah, mas então você falou errado lá, você falou que a maior parte das lesões podais acontecem no membro pélvico. Eu não falei errado não, tá? Aqui, pessoal, a gente precisa pensar, tem alguns fatores que propiciam e que facilitam a ocorrência do problema podal, no problema de casco, acontecer no membro pélvico. Primeiro fator, analisando a foto, o membro torácico, ele é unido ao corpo, né, do animal, por tendões e ligamentos, tá? Se a gente comparar isso no membro torácico, se a gente comparar com o membro pélvico, a gente tem o quê? A articulação coxo-femoral. Uma articulação que é diferente de ligamento em tendão, tá? Principalmente se a gente analisar ali a escápula, né, se aderindo ao corpo do animal. Ali no membro pélvico, você tem a articulação coxo-femoral. É uma articulação onde, ocorrendo atrito do membro contra o solo, você não vai ter uma atenuação do impacto, como isso acontece no membro torácico. Então, é por isso que mesmo pensando no membro pélvico, sustentando uma menor porcentagem do peso corporal, a gente observa uma prevalência, uma incidência maior das afecções podais acontecendo
nesses membros posteriores, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Às vezes, quando você olha aqui e fala, pô, mas isso não tem lógica, tá? A lógica está justamente na forma com que o impacto ele é transmitido para o corpo do animal e vice-versa. Como o corpo do animal gera impacto ali com a extremidade distal do membro dessa vaca, por exemplo, tá? Então, realmente, a articulação coxofemoral é uma articulação que não atenua o impacto, diferente da articulação ali da escápula, né, com o corpo do animal, que realmente ligamentos e tendões, eles têm uma maleabilidade, uma flexibilidade maior, consequentemente o impacto, ele é atenuado. Na verdade, o peso, a distribuição e a forma com que o peso corporal vai gerar um impacto no casco, né, contra o solo, ela é menor, tá? Então, isso é um ponto muito importante, né, quando a gente discute, estuda a podologia em bovinos. E aí, né, pensando nas doenças, será que identificar a doença podal é fácil? Será que as coisas estão fáceis, né, na nossa vida? E aí, né, só para acordar vocês, descontrair, né, a vida não tá fácil para ninguém. Tá ali, né, o Homem-Aranha se atrasa e perde o exame do Enem, tá? Pobre coitado do Homem-Aranha. E aí, né, o Homem-Aranha e o Batman, enfim, trabalhando ali no tapa-buraco. Então, a vida não tá fácil, né? Esse Covid realmente está complicando a nossa vida, mas é claro, a gente está tirando lições, enfim, eu deveria, né, tá tirando lições, aprendendo e se transformando também, tá? Então, só para descontrair aí, a gente indo para a parte final. Nessa parte final da nossa discussão, eu separei aqui algumas enfermidades, tá? São enfermidades importantes, vai faltar uma enfermidade ou outra aqui, mas também pelo tempo, né? Eu achei mais importante a gente pensar nos aspectos da podologia, do manejo, e aqui vou apresentar algumas afecções. Eu começo com a dermatite digital, ou dermatite papilomatosa, ou tem gente que chama de dermatite digital papilomatosa. A etiologia é multifatorial, e aí, como eu comentei, né, há pouco tempo a gente discute sobre bactérias do gênero Treponema, que tem uma relação íntima com essa enfermidade. Então, é uma doença, é uma alteração infecto-contagiosa, isso é importante da gente saber, porque condições ambientais ou introduzindo o animal infectado, a gente vai estar introduzindo a doença na propriedade e vai ocorrer transmissão para outros animais, e aí, né, realmente a gente vai ter um grande problema, tá? Discute-se, né, foi isso que aconteceu aqui no nosso país, trouxeram, né, importaram animais com dermatite digital papilomatosa, e aí a gente observa hoje uma prevalência, né, infelizmente uma prevalência muito grande. O que eu chamo a atenção, né, prevalência alta, como eu já comentei, então você vai em fazenda, praticamente toda fazenda leiteira vai ter um animal com dermatite digital. Outra coisa que chama bastante atenção, a gente está vendo algumas lesões, existem várias apresentações, né, forma proliferativa, forma erosiva, enfim, aspecto de morango, né, então vou chamar a atenção aqui, esse avermelhamento, lembra muito tecido de granulação, aí a gente faz, né, a comparação, né, com a superfície do morango. Lesões pequenas, tá, de dermatite digital, conferem uma grande sensibilidade dolorosa. Por que eu estou falando isso? Às vezes você vai pegar um animal, examinar o animal tem uma ferida pequena ali de dermatite digital, forma erosiva ou forma proliferativa, como a gente está vendo aqui exemplos. E aí você vai falar, pô, mas não é possível, que é só essa lesãozinha pequena, o animal estava mancando, né, nesse tanto, o animal tinha um score de claudicação lá, quase grau 4, grau 3, ou até mesmo grau 4. Mas aí eu já falo para vocês, realmente, lesões pequenas são responsáveis por uma grande sensibilidade dolorosa. É claro, né, vai aumentando a lesão aqui, a sensibilidade só vai aumentando também, mas lesões pequenas já conferem um grande grau de score de claudicação, como a gente viu ali anteriormente. Outra alteração, pessoal, vou falar realmente, né, vou apresentar, a gente não vai chegar a fundo na discussão, vou apresentar aqui algumas alterações podais, até mesmo
pelo nosso horário aqui. Hemorragia de sola, como eu comentei ali, essa hemorragia de sola, se a gente observar aqui, né, nessa unha do lado esquerdo, a gente vai observar um foco hemorrágico, tá? Tá vermelho porque é sangue. Ocorreu uma hemorragia alguns dias, né, ou poucos meses para trás. Isso tem uma associação geralmente com o que a gente chama aqui de ponto típico. Esse ponto típico é justamente a união da sola com um talão. Então, reparem, né, a sola com um talão que está aqui atrás, e é geralmente associado ao que a gente chama de nó flexor da falange distal. O nó flexor da falange distal é justamente a protuberância mais caudal da falange distal, que ocorre a inserção do tendão flexor digital profundo, que ocorre a articulação com o sesamoide distal ali também, tá? O que eu poderia falar também da hemorragia de sola? Geralmente é nesse local, né? Esse é o ponto típico que eu falei ali para vocês. Mais para frente, quando eu discutir úlcera de sola, a gente vai ver de novo essa região, tá? Então, por que essa região geralmente é a mais acometida? Porque aqui a gente tem a maior distribuição de peso do corpo do animal comparado a toda a área de sola, tá? E além disso, a gente tem essa protuberância ali, esse nó flexor que a gente chama. Então, quando o animal pisa, o maior peso corporal, ou pensando na distribuição do peso corporal na sola, esse é o ponto que está sustentando a maior porcentagem do peso, tá? Então, isso é um ponto para a gente pensar. Se a gente pudesse palpar essa unha com hemorragia de sola, principalmente com essa apresentação aqui, com certeza no local onde tem hemorragia, eu apertando lá com o meu dedão, isso aí vai ceder a pressão, tá? Porque se tem hemorragia, houve rompimento de vaso sanguíneo, né? Lógico, e ocorreu alterações da perfusão sanguínea, tá? Opa, tá chegando menos sangue para essa região. Se chega menos sangue, as células queratógenas, né, as células que produzem queratina, elas vão sofrer um pouquinho com hipóxia, ou seja, baixa tensão de oxigênio, e aí ela vai produzir um casco com menor qualidade, principalmente analisando, né, os aspectos físicos do quê? De resistência e dureza. Então, esse ponto típico começa, né, com uma hemorragia, e aí muitas vezes evolui para úlcera de sola. E tá aqui, né? A gente já entra na discussão de úlcera de sola, né? A hora mais pertinente realmente da gente discutir. Discutimos úlcera, a gente tem que discutir, hemorragia de sola, a gente precisa discutir úlcera de sola. Porque as duas têm relação. A úlcera, basicamente, é uma evolução da hemorragia. A hemorragia foi o primeiro sinal de que houve, aqui como a gente está vendo, né? Nesse esquema, nesse desenho aqui embaixo, houve lesão das células que produzem a queratina nessa região aqui, que é o ponto típico, o nó flexor que eu estava comentando com vocês. Reparem que é justamente o que? Na inserção do tendão flexor digital profundo, justamente na articulação com o sesamoide distal que está aqui em cima, tá? Então a gente vai ter o maior peso corporal sustentado aqui, por isso as lesões, elas são mais proeminentes nessa região, tá? E aí a úlcera, a gente já tem o quê? Uma região mais débil, mais frágil da sola, e aí é muito comum no casqueamento, no próprio casqueamento, você observar o quê? A exposição da derme, né, das camadas mais internas, tá? Qual que é o problema disso? Penetração de bactéria. Aqui a gente já tem um canal de comunicação do meio externo com o meio interno. Então é muito comum um animal com úlcera de sola, mesmo você fazendo curativo, fazendo bandagem, né? Muitas vezes esse animal vai desenvolver artrite séptica interfalangiana distal. Porque a bactéria encontrou um canal aí aberto. Mas eu coloquei bandagem, tudo bem, mas às vezes só da bandagem ter caído, o animal ter pisado no solo, essa bactéria já aproveitou esse tempo, né? Muitas vezes curto, mas já adentrou ali as camadas mais internas. E aí, outro ponto, né? Necrose do tendão flexor digital profundo. O animal desenvolve nessa úlcera que está nessa região da seta amarela, e eu acho que vocês estão vendo o cursor do meu mouse também. E aí ocorre um processo inflamatório, um processo infeccioso, e aí essa inserção, ela vai ser necrosada, né? Vai sofrer pelo ataque bacteriano, a destruição tecidual,
da infecção, e aí ocorre necrose e rompimento desse tendão flexor digital profundo, tá? E a artrite, né, séptica, como eu comentei ali com vocês também. Pode ocorrer a úlcera de pinça, é menos frequente, tá? Mas aqui, como a gente está vendo na seta vermelha, é um local onde, né, a terceira falange ali poderia atritar também contra maior, né, um local de atrito maior contra o solo, tá? Então poderia acontecer. E tá aqui a apresentação clínica, úlcera, né? Então essa abertura na porção ali da pinça, que é a porção mais cranial, né, da sola. E aí, né, outras fotos demonstrando aqui uma peça onde a gente observa, né, uma alteração aqui da linha da sola, e aqui na foto da direita também, né, a gente observa realmente até a terceira falange se insinuando nessa porção aqui do córium, que é exatamente essa porção, pessoal, que está aqui mais vermelha, que produz a queratina, tá? Em toda a superfície, né, aqui do casco, tá? Que está em contato com o casco, no caso. Reparem também que o quê? Animais que têm essa conformação, ou que também às vezes sofreram rotação de falange, isso é uma alteração mais comum no cavalo, tá? Mas eventualmente pode acontecer aqui, e aí, o que eu vou observar? Realmente, né, a terceira falange exercendo pressão contra essa região, e reparem que aqui a gente tem a camada do casco, da sola do casco, ela está mais delgada, né, comparado a outras porções aqui também. Falando da sola dupla, que é uma outra alteração, ela resulta, né, na interrupção do crescimento do casco, do estojo córneo, pode estar associada à hemorragia, que vai acontecer também em camadas, e aí basicamente a gente observa essas situações aqui. A seta preta está demonstrando o casco mais velho, e a seta branca, logo aqui em cima, demonstrando um casco mais novo. E aí, a situação que a gente pode observar é isso aqui, ó, você pega, puxa, você vê realmente a sola, né, se descolando ali, e aí é interessante a gente remover essa sola mais velha para exatamente evitar o acúmulo de sujidades. Até no meu experimento, ou numa parte, né, do experimento de doutorado, a gente conseguiu coletar peças, né, lá no frigorífico que tinham sola dupla. Reparem, né, na reconstrução aqui, o animal tinha uma lesão nessa parte lateral do casco, e aí, quando faz a análise, né, do raio-x, que a tomografia acaba sendo, né, utilizando raio-x também, a gente observa cavidades no meio daqui da sola, tá? Essa cavidade remete ao quê? Tinha um espaçamento entre uma sola mais nova e uma sola mais velha. Em alguns animais, né, até a gente observou presença de areia, presença de pedras ali que adentram e acabam ficando aprisionadas ali, tá? Então, isso aqui é até uma foto ali do artigo de doutorado. Então, tá aqui, né, fazendo um zoom, tá? A gente observa nessa parte aqui, cavidade, tá? Exatamente, né, separando a sola mais velha da sola mais nova aqui do casco desse indivíduo. Outra alteração muito comum é a erosão dos talões. A erosão do talão confere, né, realmente essa degradação do estojo córneo na região dos talões, conferindo, né, essa lesão em formato da letra V, tá? Assim como eu estou passando o cursor aqui do mouse, né, nessa foto aqui da direita de vocês. Então aqui, né, outro animal apresentando erosão de talão. Basicamente, a gente tem a formação de tecido córneo de baixa qualidade nessa região. Seriam lesões, né, nessa derme periópica ou derme relacionado ao córeo, tá? Que forma a queratina, que forma o casco. Então, a gente vê uma queratina mais farinhenta, mais débil, mais frágil, e por isso a gente observa a erosão de talão. Muito frequente observar essa alteração, tá? Não tem tanta implicação clínica quanto as outras, né, que a gente está vendo, mas a gente vai observar. Então, aqui também, né, no estudo do meu doutorado, a gente observou animais com erosão de talão, aqui nesse caso, né, uma erosão mais aqui do lado direito.
Outra alteração que pode ser observada é essa fissura, né, ou doença da linha branca, tá? Essa doença, popularmente, também as pessoas chamam de broca. O animal tá com broca, né? Eu, particularmente, não gosto desse termo, que é um termo muito genérico, mas aqui, o que a gente observa, né? A linha branca, ela tá presente justamente na junção da sola com a muralha. Então, essa comunicação seria a linha branca, e tem esse nome justamente porque ela tem a coloração mais esbranquiçada mesmo, tá? Em algumas situações, você tem alteração do cimento celular, principalmente que vai conectar a muralha com a sola, e aí o ataque de micro-organismos, ou a própria formação de um cimento celular ali mais débil, mais frágil, poderia acontecer, levando a esse quadro. Outras alterações, né, fissuras ou rachaduras verticais ou horizontais, tá? Seria o casco rachado, né, literalmente aqui mesmo, tá? Então, uma fissura vertical e aqui uma fissura horizontal. A maior parte da etiologia está relacionado a trauma, porém, problemas na formação, na qualidade da queratina do casco também podem contribuir com essa situação aqui. Outra alteração são as deformações do estojo córneo, tá? Aqui na foto da esquerda, a gente observa, né, uma parede dorsal côncava. Eu brinco, né? Isso aqui lembra o sapato do Aladim, né? Aquele sapatinho voltado para cima. Esse animal aqui também, provavelmente, ele apresente ou apresentou, né, necrose do tendão flexor digital profundo, tá? Se a gente analisar aqui a pinça, ela está muito voltada dorsalmente. Isso acontece, geralmente acontece, quando o animal tem essa ruptura do tendão flexor digital profundo, aí realmente não tem nada que segure, né, a pinça. O tendão flexor profundo, ele serve justamente para o animal apoiar a pinça contra o solo, tá? E claro, né, o casco como um todo contra o solo. Então, a gente observa aqui nesse animal provavelmente duas alterações. E a unha em formato saca-rolha, tá? Unha em formato de espiral, existem várias nomenclaturas, é uma deformação do estojo córneo, etiologia também é variada, podendo ser desde um problema hereditário, o animal tem uma conformação de membro e de casco que gera um desgaste desigual, e aí, né, tem associação também com uma outra doença chamada de cruzamento das pinças, tá? É um animal que o casco cresce e a pinça vai lá e se cruza. Aqui, né, nessa foto da direita, a gente está observando uma única unha, né, que teve um crescimento exagerado. No doutorado ainda, né, são imagens doutorado, eu consegui alguns animais, um grupo, né, de animais de peças aí que forneceram, né, as peças, eles tinham essa alteração em formato saca-rolha, enfim, uma destruição, né, do tecido córneo aqui bem gritante. Esse animal tinha uma destruição bem que chamava bastante atenção, tá? Apesar das alterações radiográficas, né, serem sutis, realmente a morfologia do casco está muito alterada, mas ali a parte óssea esquelética não estava tão comprometida como a gente imaginava inicialmente. Pessoal, aqui discutindo sobre rotação de falange, né, eu já comentei com vocês, essa é uma alteração muito ligada aos equinos, tá? Cavalo com laminite, bobeou ali, piscou, tem rotação de falange, tá? Na vaca, isso é muito, mas muito menos frequente. Às vezes você pega animal com aquela laminite aguda, uma laminite muito intensa, e mesmo assim o animal não rotaciona a falange, tá? Característica dos animais, tá? De cada espécie que eu estou discutindo aqui, eu só apresentando, né, que isso pode acontecer. E aí, claro, analisando principalmente essa extremidade cranial da terceira falange, isso aqui poderia ser um fator predisponente muito importante para esse animal desenvolver úlcera de pinça, tá? Então aqui, reparem, né, a terceira falange entrando em contato, pressionando o córeo, e isso vai afetar a produção do casco, então isso a médio prazo geraria uma úlcera de pinça.
Na verdade, isso que acontece com o cavalo também, né? Quando a falange rotaciona muito, realmente, essa extremidade cranial da terceira falange pressiona contra a sola e, às vezes, até realmente a sola se rompe ali, tá? Por último, pessoal, separei a artrite séptica interfalangiana distal. O êmbolo séptico, né, ou as bactérias, elas poderiam vir pela circulação sanguínea, isso é provável, tá, via hematógena, porém, o fator predisponente mais importante são lesões podais, tá, principalmente a úlcera, né, de pinça e a úlcera de sola, que é a mais comum da gente observar. Então, basicamente, a gente tem um canal de comunicação, e o que a gente tem, né, nessas 3 imagens aqui, tá? Realmente a borda coronária extremamente edemaciada. Então, tem um edema muito pronunciado aqui. Muitas vezes, formação de abscesso, né? Como eu comentei. O animal sente muita dor, muito desconforto, tá? O exemplo aqui é você com unha encravada colocar um sapato apertado, que é basicamente a analogia, né, do que está acontecendo com a pobre coitada da vaca nessa situação. Gera muita dor, sem contar, né, que é um processo infeccioso que está ativo, que está causando destruição da articulação, destruição da inserção do tendão flexor digital profundo, tá? Que muitas vezes ocorre uma necrose ali pelo processo infeccioso, pela destruição tecidual, e aí ele vai e se rompe também. Vou notar aqui, né, vou falar para vocês notarem o edema, tá? Aqui não está tão claro, mas é muito comum uma hiperemia, ficar vermelho, e também um aumento de temperatura. Você coloca a mão ali, realmente está pegando fogo, né? Está bem quente, devido ao processo inflamatório infeccioso bem grande. Então, como considerações finais, pessoal, podologia de bovino é uma parte muito importante, é um campo de trabalho muito grande, né? Principalmente se a gente pensar aqui sul de Minas, né? Estou falando da minha região aqui, sul de Minas, bovinocultura de leite, ou mesmo em outras regiões, é importante esse conhecimento, porque os problemas podais são prevalentes, né? E vão aparecer aí, muitas vezes, para vocês atenderem. E a importância, né, da prevenção, tratamento, não discutir tanto, né, essa parte de tratamento, mas as questões de prevenção estão ligadas à higiene ambiental, ao cuidado da dieta, né, que também seria uma conversa aí para a gente levar horas e horas discutindo, tá, mas são fatores para a gente pensar. E o impacto econômico, na produtividade, na saúde dos animais também, então são pontos para a gente realmente ressaltar e lembrar sempre, né, principalmente relacionado a essa discussão aí de podologia. Então, para finalizar, aí, eu gostaria de agradecer a professora Bianca, como ela comentou aí, tem vários anos que a gente se conhece, lá da Unesp Botucatu, uma amiga de longa data aí, agradecer o convite, né, da professora Bianca, do Geron, é uma oportunidade aí para a gente discutir vários temas de relevância e oportunidade também de estar conhecendo, né, de estar em contato aí com vocês. Então, só tenho que agradecer o convite, muito feliz aí de estar conversando com vocês. E aí, né, só para finalizar também, né, na hora do merchan, a professora Bianca, ela disponibiliza a apresentação ali no YouTube, só que fica até meia-noite, ou até o dia seguinte, e aí depois eles retiram. Então, assim que ela mandar o arquivo, eu vou colocar no meu canal do YouTube, tá? Então, se inscreve lá no canal também, que aí eu vou começar a disponibilizar, né? Essa pandemia também teve um lado bom, que a gente desenvolveu esse lado de aula online, YouTube, Instagram, mídia social também. A falar, segue lá no Instagram também, né? O Seitoma, tudo junto. Tem meu e-mail também, tendo dúvidas, quiser trocar uma ideia, estou à disposição também. Então, obrigado, Bianca, obrigado ao Gerum por essa oportunidade, né, de estar conversando e discutindo aqui com vocês.